política, poder e ideologia, a doutrina cristã, a relação entre corpo e alma, a natureza humana, Jesus de Nazaré e uma nova humanidade solidária. O sagrado na literatura é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Uma verdadeira catequese visual. É como tem sido considerada a mostra de 105 peças entre relíquias, pinturas e esculturas do Museu do Vaticano e museus italianos em exibição no Rio. Principal projeto cultural da Jornada Mundial da Juventude, a exposição A Herança do Sagrado tem obras de Tiziano, Guido Reni e Leonardo da Vinci. No programa de hoje, a diretora do Museu Nacional de Belas Artes, Mônica Chechel, fala sobre o trabalho extremamente cuidadoso da curadoria e da singularidade da exposição. Ele estudou filosofia, teologia, psicologia, línguas semíticas e jornalismo na Universidade de Roma. Escritor e especialista em assuntos do Vaticano, Juan Arias conhece de perto e com profundidade a forma pela qual o catolicismo enfrenta as questões sobre a fé. Autor de vários livros, entre eles Jesus, esse grande desconhecido, o jornalista espanhol foi, durante 30 anos, correspondente no Vaticano. E só com o Papa João Paulo II fez mais de 100 viagens. Juan Arias é o nosso convidado de hoje. Juan Arias, qual a impressão mais forte que ficou em você do Papa João Paulo II? Tem dois momentos muito fortes com ele, que foi a primeira viagem à Polônia, na sua terra, no comunismo, estava o comunismo. Ele fez uma missa em Varsóvia, na Praça de Varsóvia. Logo no início do pontificado. No início do pontificado. Ele falou aquela famosa frase: ninguém tem o direito de tirar Cristo da história. E foi 1/4 de hora de aplausos. O segundo momento mais forte foi quando eu consegui entrar com ele no campo de concentração de Auschwitz. Ele quis visitar aquele lugar, eu fui o único jornalista que conseguiu entrar com ele, e quando ele se colocou lá para rezar, passou na frente dos instrumentos de tortura. Ele ficou muito impressionado, foi um dos momentos mais fortes das viagens. Mas tinha tantas, porque em 100 viagens foram muitas coisas. Tem uma característica assim, forte da personalidade do Papa João Paulo II, que você acha que é assim, bem emblemático do que ele foi, do pontificado dele, da figura pública? Ele era um grande pastor, e ao mesmo tempo ele é um grande actor. Até que na sua vida ele teve um problema, uma crise, porque ele entrou tarde no seminário. Era já um adulto. Só que a mãe queria que ele fosse padre. E o pai, que era um militar, queria que ele fosse actor. E ao final ele conseguiu unir as duas coisas. Ele foi um grande pastor e ao mesmo tempo um grande actor. Era um grande actor. Ele se crescia quando chegava a uma praça com meio milhão de pessoas, ele se crescia. Ele era... Quando tinha pouca gente, menos. Então ele tinha essa doble personalidade, um grande carisma, mas era um papa conservador, muito conservador. Juan Arias, e qual a sua impressão mais forte do Papa Francisco e dessa recente viagem ao Brasil que o Papa fez na Jornada Mundial da Juventude? Eu desfrutei muito com essa viagem. Eu tinha essa imagem daquele carrinho, aquela Fiat branca, em meio de toda aquela multitude de jovens, essa simplicidade de Francisco é uma coisa única. Eu acho que é um pontificado completamente diferente. Ele está criando uma nova imagem da igreja que já apareceu aqui na sua primeira viagem.
ele é um simples bispo de Roma, nem se chama Papa. Impressionou a todos, eu acho que essa relação que o Papa Francisco tem com o corpo, sem medo de tocar nas pessoas, né? As crianças, sem medo de receber as crianças, abençoar, colocar a mão nas pessoas, né? Até uma cuia de chimarrão ele pegou assim e tomou. Eu lembro, eu estava assistindo televisão e disse, nossa, mas como faz isso? Que a gente vive tão protegido no mundo, né? E a propósito disso, a respeito disso, você escreveu um artigo no caderno Prosa e Verso do jornal O Globo, falando dessa dicotomia entre corpo e alma da Igreja Católica que o Papa veio a romper. Veio a romper, é interessante porque este Papa tem uma relação muito forte com a cultura e a religião judaica, que é a origem do cristianismo. Porque o cristianismo não é outra coisa que uma derivação do judaísmo que virou depois o cristianismo. No cristianismo primitivo, que este Papa está voltando às origens do cristianismo, na sua simplicidade, na sua pobreza, todo isso é uma volta ao que era Jesus. Uma diferença fundamental entre o judaísmo e o cristianismo é que no judaísmo não tem a diferença entre corpo e alma. O corpo e a alma são duas coisas que são as duas igualmente importantes. Não existe alma sem o corpo e o corpo tem que ter o espírito. Na Igreja Católica, pouco a pouco se foi diferenciando. Então, o corpo era como o inimigo da alma, porque era o objeto de pecado. Isso no judaísmo não existe. Não existe. Por isso o judaísmo não tem esse problema com a sexualidade que tem o cristianismo. O primeiro cristianismo, os sacramentos, é tacto. Jesus tocava as pessoas, abraçava elas, não tinha esse problema. E de onde vem onde foi essa virada? Quem deu essa virada? Quando a Igreja Católica deu essa virada? Vem da origem da Igreja Católica? Deu a virada cedo, depois de Paulo de Tarso, que já, na verdade, esta Igreja Católica, como era até agora Francisco, não é a Igreja que imaginou Jesus. Foi muito diferente, criaram toda depois uma teologia, toda uma ideologia com Santo Tomás, com Aristóteles, com Santo Agostinho. Quer dizer que essa Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro veio também para ajudar essa transformação, não é? Que foi num bom momento, no início desse pontificado, para ajudar essa transformação que a gente acredita, eu acredito, acho que você também acredita, que o Papa Francisco quer promover na Igreja. Nossa, foi fundamental o pontificado dele começou em Brasil, porque até essa primeira viagem ele estava fazendo só gestos, porque já começava a aparecer que ia ser um Papa diferente, porque já deixou os apartamentos pontifícios, um Papa que mora em um hotel, uma pousada em Roma, que tira os carros, as limusines, todas as insígnias, já era um Papa. Mas, onde ele começou o pontificado dele, os primeiros discursos importantes, foi no Brasil. O discurso que ele fez para os bispos, que ele falou, tem que acabar com a psicologia dos príncipes. Vocês não são príncipes, vocês são pastores. Vocês têm que ser simples, vão com carros simples, não precisam dessa riqueza. Ele falou dentro, fechado, aos bispos. Que bela mensagem, né? Muita mensagem. E os jovens entenderam isso, os jovens adoraram isso. Querem essa nova era. É uma coisa que foi muito interessante, que este Papa é muito ecumênico. Ele dialoga com todas as religiões. Ele tem uma coisa muito bonita, que ele fala, quando eu encontro uma pessoa, não pergunto em que Deus acredita, qual é a religião. Eu pergunto, você faz alguma coisa por os outros? Francisco fala que as religiões são como um poliedro. As partes de um poliedro são todas iguais. Então, cada uma tem uma dignidade, cada uma tem uma característica. Juntas formam a grande religião, que no fundo é a religião do amor, é a religião da bondade, da solidariedade e da paz. Nós vamos continuar conversando isso no decorrer do programa, mas vamos ver agora uma exposição de quadros, relíquias e esculturas com obras de Tiziano e Leonardo da Vinci, entre outros artistas célebres, que é o principal projeto cultural da Jornada Mundial da Juventude. A diretora do Museu Nacional de Belas Artes, Mônica Chechel, é quem comenta o significado da mostra A Herança do Sagrado. Por ocasião da 28ª Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro este ano,
a cidade recebeu atrações culturais de temática sacra. A principal delas foi a exposição batizada de A Herança do Sagrado, obras-primas do Vaticano e de museus italianos, que traz a produção de mestres da tradição pictórica italiana como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Caravaggio. O local escolhido para abrigar as mais de 100 obras expostas foi o Museu Nacional de Belas Artes, que completa 75 anos e celebra a data abrindo suas portas gratuitamente para o público. A museóloga Mônica Chechel é diretora do museu que recebe a mostra. Mônica Chechel, qual é a maior peculiaridade da exposição A Herança do Sagrado? E eu queria que você falasse também o que ela representa para o Museu Nacional de Belas Artes nesse momento. Foi uma honra para o Museu Nacional de Belas Artes o acolhimento dessa exposição, que foi organizada por representantes da Santa Sé e pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? São 105 obras, divididas em 4 módulos. A curadoria do professor Giovanni Morello, que é um grande pesquisador, um crítico de arte italiano, que durante 40 anos trabalhou na Biblioteca Apostólica do Vaticano. E essa exposição é a mostra oficial da Jornada Mundial da Juventude, que foi realizada no mês de julho, com a vinda do Papa Francisco. Como é que está organizada a exposição? Aí você falou que tem 4 módulos. Sim. Quais são esses módulos? A proposta do curador da exposição foi apresentar a vida de Cristo através dessas obras, né? Jesus Cristo, a representação de Jesus Cristo, como nós conhecemos pela iconografia através dos anos. Então tem vários momentos, ele em diversas representações. O segundo módulo são os apóstolos, o terceiro a Virgem Maria, e dentro desse segmento da Virgem Maria tem uma das cópias da Pietà, de Michelangelo. É a cópia mais fiel. Essa obra foi feita em 1975, essa réplica. Essa réplica, né? Porque depois, a original foi atacada, destruída uma parte. Isso, que está no Vaticano, na Basílica, né? E essa peça foi feita logo após esse atentado, que foi em 72, 75, fizeram em tamanho, nas dimensões todas originais. Estou muito curiosa para saber do primeiro segmento que representa, né, a vida de Jesus. Quais são as obras mais importantes? Nesse segmento que você tem o Leonardo da Vinci, uma peça assim estupenda. É a primeira obra, quando você entra na exposição do lado esquerdo, a representação de Jesus Cristo por Leonardo da Vinci. E as pessoas se emocionam muito. As pessoas choram, rezam diante de determinadas obras, como da Pietà, no terceiro segmento. Então, elas ficam todas emocionadas porque conhecem através de um santinho, às vezes algumas pessoas ligadas à questão religiosa, e outros são historiadores e críticos de arte que conhecem. Ela tem um duplo significado, essa exposição. Arte e religião. Tem obras do Vaticano, que pertencem ao Vaticano, e obras que pertencem a outros museus italianos e galerias. Verdade, isso mesmo. Isso. São 58 instituições que cederam essas 106 obras. Né? Então, pela primeira vez, elas estão juntas. Obras do Vaticano, da Academia São Lucas, dos Museus Vaticanos. E da Basílica de São Pedro, parece que tem assim, uns achados. Uma coisa maravilhosa, né? O que é? No primeiro segmento, né? Da Sacristia Secreta do Papa. Veio uma peça, um relicário, o Mandiglione, que é a primeira representação de Cristo. Ela está nesse primeiro segmento, na primeira sala,
E essa peça é do É de século, quando? século III ou IV. Os historiadores atribuem Mônica, que preciosidade. uma preciosidade. E o público que vai à Itália, ao Vaticano visitar, não tem oportunidade de conhecer essa peça, porque essa peça pertence à sacristia secreta do Papa. Essa sacristia é uma sala anexa à Capela Sistina. No próximo bloco, Eu defendo que a Madalena era a esposa de Jesus. e ainda Você está sendo a tutora temporária de um acervo que pertence a um universo enorme, né?